Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Nós estamos aqui praticamente todos os dias falando do Reino e eu preciso confessar para você que Deus tem ministrado coisas profundas no meu coração nesse tempo. E para cada palavra dessa aqui de 10 a 12 minutos, eu passo 1, 2 horas ou mais buscando, preparando, mas muito além disso, cada palavra tem mudado a forma como eu enxergo e me relaciono com Deus. E eu sei que esse rio está correndo aí na sua vida, que você está sendo edificado, abençoado. Então deixe ele correr também através da sua vida. Envie essa mensagem para alguém que você quer ver muito bem, muito rico, porque hoje eu quero falar com você sobre a verdadeira riqueza. Qual é a verdadeira riqueza? Para isso, sempre temos 3 chaves. A primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: coloque o seu coração no céu. Coloque o seu coração no céu. Mateus capítulo 6, verso 19 ao 21, Jesus diz: não acumulem tesouros na terra, sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Você conhece esse versículo e hoje eu quero aprofundar nele um pouco com você, olhar como costumo falar por outros ângulos. E um deles é ver o que de fato a palavra de Deus está nos instruindo sobre o que está sobre a terra. Veja, os tesouros terrenos são susceptíveis a 2 coisas: corrosão e roubo, segundo Jesus. Jesus estava querendo dizer, na verdade, sobre os 2 níveis de perdas que temos quando acumulamos no lugar errado. Um tipo de perda é por má conservação e o outro é por falta de segurança. E esses 2 níveis de perda, na verdade, são reflexos do que Jesus estava condenando, que era o acúmulo de tesouros no ambiente errado, a terra. Jesus estava querendo nos ensinar que acumular na terra é sempre prejuízo, porque as perdas aqui são inevitáveis, enquanto o tesouro no céu é seguro, estável e duradouro. Dietrich Bonhoeffer disse que tudo o que nos impede de amar a Deus acima de todas as coisas é o nosso tesouro. Veja, tudo o que nos impede de amar a Deus acima de todas as coisas é o nosso tesouro. E essa frase ilustra bem aquilo que Jesus estava condenando: o acúmulo naquilo que não dura para sempre. O acúmulo é o reflexo daquilo que temos como valioso, precioso, do que realmente importa em nossas vidas. E Jesus deixou claro que o nosso tesouro reflete onde está de fato o nosso coração. Então entenda bem, eu não estou dizendo que você não deve ter uma reserva financeira ou que não deve fazer uma boa administração financeira na sua vida. Não é isso. Eu estou te alertando sobre colocar o seu coração naquilo que realmente importa, que é Deus. Porque a nossa segurança precisa estar nele. A nossa esperança precisa estar nele. O nosso consolo precisa ser ele. E quando colocamos o nosso coração no dinheiro, em bens, posses, riquezas, estamos na verdade impedindo a nós mesmos de amar a Deus acima de tudo. Porque tudo isso que você conhece aqui um dia vai passar, mas Deus permanecerá para sempre. E se você estiver nele, também permanecerá. Amém? A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é: não se iluda com o brilho desse mundo. Não se iluda com o brilho desse mundo. Salmos 49, verso 10 ao 13 diz: Porque se vê que os sábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo, pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. O salmista está falando de pessoas que acumularam riquezas, que colocaram nela a sua segurança e
que morreram pobres, porque tudo que tinham estava aqui nessa terra. Porque na verdade só se morre pobre quem não acumulou nada no céu. Só se morre pobre quem não acumulou nada no céu. Agora, quem acumulou o tesouro no céu garantiu a verdadeira riqueza. Mas e quanto a esses que o salmista estava dizendo, como foi a vida deles? Veja, ele narra que os tolos e ricos pensaram em seu íntimo que as suas casas, as suas famílias eram eternas, que seu reinado, seu império duraria por todas as gerações. Narra também que em vida chegaram a dar nome às suas terras, talvez nomearam ruas, bairros, cidades, e que também haviam seguidores, puxa-sacos, para aplaudir as suas tolices e a sua ostentação. E eu preciso confessar que essa história se repete por todas as gerações e vai continuar se repetindo. E que essa tolice e essa ostentação, que é o ato de se exibir além da conta, chamar atenção para si mesmo, continua chamando atenção e atraindo pessoas ao engano. Atraindo pessoas para o engano de que a riqueza, a luxúria, a ostentação é o caminho do sucesso e da felicidade. Mas não é verdade. Mas nós não podemos nos deixar levar pelo engano, da riqueza terrena. Dinheiro é bom, sim. Fica sem ele para você ver. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse deve ser o norte do nosso relacionamento para com o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. John Owen disse que as coisas temporais têm a estranha capacidade de parecer eternas aos olhos de um coração desatento. As coisas temporais têm a estranha capacidade de parecer eternas aos olhos de um coração desatento. Tudo isso passa, meu irmão, minha irmã. Tudo isso aqui é temporal. Nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que não vemos, na eternidade, aonde está o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza. Então mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Mantenha os seus olhos fixos em Deus. Não esteja desatento para o que Deus está fazendo, para que você não se iluda com o brilho que há nesse mundo, para que a ostentação alheia não chame a atenção dos seus olhos. Tudo isso é passageiro, é temporal. Você encontrará paz de verdade quando decidir de fato qual brilho governará os seus olhos e o seu coração. Porque você encontrará paz de fato quando decidir de fato qual brilho governará os seus olhos e o seu coração. Talvez muitas coisas aqui estão chamando a sua atenção, atraindo você, mas mantenha os seus olhos fixos em Deus, em Jesus, e não se iluda com o brilho desse mundo, amém? Terceira e última chave para encerrarmos: decida permanecer para sempre. Decida permanecer para sempre. 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17 diz: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja que a palavra diz que algumas coisas no mundo que não, tudo que há aqui não procede do Pai. Veja os exemplos que ele dá: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Ele está falando de brilho nos olhos, ele está falando de ostentação. E tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E como já falamos aqui, quando você ama algo, você coloca aquilo dentro de você. Quando você ama algo, você coloca aquilo dentro do seu coração. Isso são para todos os tipos de amores. E quando você coloca o coração no mundo, coloca na verdade o mundo dentro do seu coração. E assim não sobra espaço para Deus. O seu tempo começa a ser para as coisas da terra. A sua energia começa a ser para as coisas da terra. O seu foco, os seus recursos, seus desejos e, consequentemente, a sua vida. Para vencer isso, você vai precisar viver a chave da eternidade. Qual é a chave da eternidade, Rodolfo? Fazer a vontade de Deus. Para isso, você vai precisar colocar Deus dentro de você. Amar o mundo é se distanciar do trono da graça, da vontade de Deus, e viver distante da graça, sem dúvidas, tornará a sua vida muito mais difícil, muito mais pesada.
É como viver, como eu disse alguns dias atrás, é como viver em um labirinto, andando, buscando e dando de cara com paredes sem porta, andando em becos sem saída, gastando energia à toa. Agora colocar Deus dentro de você, colocá-lo em primeiro lugar, fará você andar por um campo aberto, espaçoso, florido e frutífero, e tudo que você fizer prosperará. Você não vai gastar energia à toa. E nessa jornada, você vai se descobrindo e descobrindo mais de Deus, ouvindo mais Ele e sendo guiado pela sua vontade. E assim você permanece para sempre. E assim você passa a ser rico de verdade, acessando a verdadeira riqueza, aquela que ninguém te tira, aquela que te faz ser forte, mesmo quando tudo coopera para você ser fraco, aquela que te mantém de pé quando tudo vem para te derrubar, aquela que te faz sorrir quando o mundo vem para te fazer chorar. Isso é permanecer para sempre. Eu sei que o Espírito Santo está ministrando coisas íntimas aí dentro de você. Não interrompa isso, deixe ele falar. Ele quer falar ao seu coração hoje, amém? A W. Tozer disse que as coisas temporais exercem sobre nós uma pressão constante. Somente a eternidade pode colocá-las em seu devido lugar. As coisas temporais exercem sobre nós uma pressão constante. Somente a eternidade pode colocá-las em seu devido lugar. Então deixe que a eternidade coloque as coisas aí dentro de você em seu devido lugar. Coloque o seu coração no céu. Não se iluda com o brilho desse mundo e decida permanecer para sempre. Esse é o meu desejo para a sua vida hoje. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por essa pessoa que me escuta. Eu intercedo por ela, Deus, para que o Senhor venha derramando uma nova unção. Uma unção que capacita, que fortalece, que direciona, que guia, que conduz e que faz ela se posicionar da maneira correta nesse mundo. Abençoe, Pai, a vida financeira, a vida emocional, a saúde física. Abençoe esse dia hoje, que seja um dia de respostas, um dia de portas abertas. Em nome do Senhor Jesus, um dia de boas notícias. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus fortaleça você. Que Deus conduza você na plenitude da vontade dEle. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você lembrou de alguém, envie essa mensagem, deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. E se inscreva no nosso canal, no Spotify, no YouTube. E receba essa mensagem também por lá, em nome de Jesus. Amém? E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.